Jéssica está na área com a gente, vai bater um papo. Jéssica, gostei da sua garagem, hein, filha? Tô emocionado que você abriu a garagem da sua casa pra gente. Que é a garagem da sua casa que você tá, filha? Quase, Fred. Eu tenho uns carros bem parecidos lá em casa, né? São carros bem humildes, então eu achei melhor não mostrar para vocês, né? A criminalidade está muito alta, quem dera, né, Fred? Na verdade, são carros aqui apreendidos pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, lembrando que estamos no DPE. Então tem Ferrari por aqui, Fred, Lamborghini, Porsche, carros avaliados cada um em aproximadamente 3 milhões de reais. Eu sei que você gosta aí desses carros esportivos e a gente traz para vocês, então, detalhes, né, Fred? Por que esses carros estão aqui no Distrito Federal? Quem explica pra gente é o delegado André Leite, da Corpátria. Ele tá aqui com a gente, inclusive, viu, Fred? Ele tá com retorno, escuta vocês aí do estúdio, porque, né, doutor, o senhor tava me explicando que esses carros, pelo menos são 3 ou 2 que foram recuperados, Fred, devido àquela grande operação que a gente vem mostrando e muito bem aqui na Record TV Brasília sobre os influenciadores digitais que têm aí milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, no TikTok. Eles estavam fazendo essas rifas. Às vezes o pessoal de casa pensa, nossa, eles foram presos, precisa de uma operação porque eles estavam fazendo rifas, mas a gente está falando de um esquema milionário, de lavagem de dinheiro, rifas que não eram autorizadas pelo Ministério Público, né? Inclusive, Fred, Ministério da Economia também. Inclusive, Fred, o doutor está explicando aqui pra gente que esses últimos carros foram apreendidos agora nessa última operação na prisão do Big Joe, porque ele era parceiro ali, Fred, do Clebinho, que a gente mostrou também, e o Big Joe foi preso justamente, doutor, porque ele queria continuar com essa rifa. Explica pra gente. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Fred. Foi uma continuação da primeira fase da Operação Huracan, que tinha atingido o influenciador Clebinho, aqui do Distrito Federal, que demonstrou vínculos com esse influenciador de Belo Horizonte, que continuava a prática ilegal das rifas não autorizadas e, mais uma vez, com um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para justamente visando ocultar esses valores auferidos da atividade ilegal. Perfeito. E são carros, doutor, luxuosos, e era um esquema milionário, né? Sim, são veículos de alto luxo que despertam a curiosidade, despertam o desejo de muitos seguidores, que muitos deles compram essas rifas e não imaginam o que está por trás, que é um financiamento de uma verdadeira organização criminosa que, com essa atividade ilegal, ofere lucros estratosféricos e, a partir desse dinheiro, tem que procurar maquiar, né, para justificar a origem, e aí é que vem o crime de lavagem de dinheiro, que é o que realmente tem uma pena muito maior, que é o crime mais pesado, se podemos assim dizer. Perfeito. E eles, inclusive, Fred, essas rifas eram vendidas por um preço até popular, tinha rifa de 10, 15, 50 reais, e esse valor arrecadado, doutor, para o pessoal de casa entender direitinho, esse valor era depositado em contas de laranjas. Eram depositados em várias plataformas, plataformas de recebimento de valores, e a partir desse depósito, que eram valores que variavam de R$15 a R$80, e aí você, para ter uma ideia, multiplica pela quantidade de seguidores que cada um tem, então isso é um valor realmente estratosférico, consegue bancar o valor do veículo e ainda conseguir distribuir lucros aos seus responsáveis. Agora, Fred, queria que você comentasse um pouquinho depois. Olha só o que o Big Joe postou nas redes sociais antes dele ser preso, mas ele já foi solto, infelizmente, em uma audiência de custódia. Ele postou assim, Fred, nas redes sociais, abre aspas, foram bloqueadas todas as minhas contas, a Lamborghini foi apreendida, como a maioria de vocês já sabem, mas eu vou ir até o fim dessa ação, não vou prejudicar vocês que sempre confiaram e participaram dos meus projetos. Isso foi o que publicou. Ele disse aí que ia seguir até o final, que não ia deixar o pessoal na mão, no prejuízo, que ia conseguir aí sortear essa Lamborghini, mas a Polícia Civil foi até então Belo Horizonte, fez essa prisão. Fred, olha só a quantidade desses carros. Pois é, bater um papo com o André Leite, é um grande amigo meu, muito das antigas aí, conheço. Tá fazendo, sempre fez um trabalho excepcional nas delegacias que ele passou, mas nas especializadas agora ele está fazendo um trabalho literalmente internacional. Vocês estão vendo lá atrás, é um Porsche apreendido. Esse Porsche foi cedido, né, pela Justiça aí para trabalhar na Polícia Civil. O doutor André Leite já entrou aqui no nosso programa falando que não é carro para ir buscar
ladrão, vagabundo, não, é para orientar o povo. É para orientar o povo. Aquele carro atrás do doutor André Leite ali, aquela cinza, é a Lamborghini mais cara dessa treta toda aí. Se eu tiver errado, o André Leite pode até me corrigir. Essa é a Huracan cinza, aquela cinza ali, ó. A cinza é a Huracan do Klebin. É a Huracan do Klebin, que a gente já viu em alguns clipes, que a gente já viu, inclusive, nas redes sociais dele e tudo mais. A Huracan cinza é um dos carros mais caros que a gente tem no nosso país. É uma Huracan dessa, que chega a 3,5 milhões. Tem, ó, essa aqui, essa amarela que você tá vendo é um pouco mais antiga. Aí, ó. Essa bichona aí é o trem mais bonito que tinha aqui em Brasília, era esse carro, ó. Que tinha aqui em Brasília era esse carro, ó. Tá vendo aí? E aí tem aquela azul, que vai ficar entre o preço da amarela, que essa amarela que tá ali do lado também da Jéssica já não é do modelo mais novo que tem. Já não é do modelo mais novo que tem. Mas esses carros são milionários. Vamos colocar em média de 3 milhões de reais. A gente vem pra Ferrari ali, que é de um grande amigo também, Eduardo Best. A Ferrari ali tá apreendida, porque essa Ferrari, o que aconteceu? O Eduardo Best comprou, pagou pro Klebin. Só que a informação que eu tenho, se eu tiver também errado, doutor André Leite, você sabe que você tem toda a liberdade comigo de irmão. E aí, o que o Klebin me falou que comprou, aliás, o que o Eduardo falou é que comprou do Klebin, mas não conseguiu transferir o carro. Ele acabou aí se lascando nessa história. Doutor, fato que a gente tem que dizer que todos esses carros que estão aí não rodavam no Distrito Federal. Não rodavam aqui no Distrito Federal. Vocês foram buscar esses carros aí em outras cidades. E, ó, tinha muita gente, dono desses carros aí, ó, aquela azul não é do Distrito Federal, aquela amarela. 2 dias antes da bicha ser sorteada, o doutor foi lá e grampeou a bicha. 2 dias antes dela ser grampeada, aí o doutor foi lá e grampeou a bicha, viu? Vocês foram buscar em outras cidades. Aí o pessoal daqui, pô, Fred, o Eduardo, inclusive, meu carro, será como é que vai ficar no sol e na chuva? Não tá ficando no sol e na chuva, não. Tá sendo preservado, inclusive. Não tá, doutor? Boa tarde. Sim, Fred. Essa Lamborghini amarela, ela esteve aqui no Distrito Federal, sim, até o mês de outubro. Foi uma promoção, um dos outros influenciadores digitais trabalhava para esse de Belo Horizonte. Então, eu estava promovendo esse veículo até ser realizada a rifa. No tocante aos veículos, agora, né, os próximos passos são solicitar à Justiça, né? Eles estão devidamente custodiados, como você bem falou, eles estão devidamente preservados e a ideia é que esse processo chegue ao fim o mais rápido possível para que a Justiça aliene esses veículos e que esses valores sejam revertidos aí para o combate às organizações criminosas por parte da Polícia Civil. Pode ser um leilão, assim, já para o pessoal de casa já ficar atento, né, Fred? Pode ser um leilão aí? Sim, via de regra, a forma correta de alienar esses veículos é por meio de leilão, mas isso somente ao final do processo, dependendo da decisão do magistrado do caso. Agora, Fred, rapidinho, só a gente saindo desse caso do Klebinho, do Big Joe, aquela ali viatura, né? É uma Porsche, aquele carro ali, né, doutor? Sim, uma Porsche 911 que foi apreendido em um outro contexto. Era Operação Malibu, que era um policial militar que trabalhava também com agiotagem e lavagem de dinheiro. E esse veículo ele foi utilizado temporariamente pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele foi adesivado para ser usado em feiras, exposições, enfim, um caráter educativo, passando a mensagem subliminar de que o crime não compensa. E, por outro lado, visa uma preservação do bem, já que as máquinas são feitas para funcionar. E elas paradas, com o tempo, elas são deterioradas. Então, essa viatura está sendo utilizada com esse contexto e visando a preservação do bem e para que, ao final do processo, isso é muito bom ser frisado, que, ao final do processo, esse veículo vai também ser alienado e os valores revertidos em favor do poder público. Doutor, olha só. Fred, reforçar também, como o doutor André Leite disse, que o crime não compensa. Voltando no caso dos influenciadores digitais, não são porque eles foram soltos durante essa audiência de custódia que eles não podem ser presos ali depois do final dessas investigações, depois que houver esse julgamento. Jéssica. São penas aí grandiosas, acima aí dos 8, 9 anos de cadeia, o máximo ali que eles podem pegar, né, doutor? O senhor me corrija se eu estiver errado. Mas o crime realmente não compensa. O pessoal de casa às vezes ficar pensando, o crime compensa, influenciador digital ganhando milhões, a
uns carros foram apreendidos, mas eles estão soltos, por exemplo. Sim. Sim, na verdade, o fato de estarem soltos não quer dizer que não serão condenados ao final do processo, sem descartar a possibilidade de outras prisões. Tá? Principalmente se continuarem a perpetuar as práticas ilícitas que motivaram aí essas operações. Perfeito. Fred? Olha só, nós estamos vendo vários carros aí. A primeira operação, Huracan, que é o modelo da Lamborghini, aquela cinza, inclusive. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista tirar agora ao vivo mesmo. A gente vai cobrir agora com imagens, cobre com imagens. E aí eu quero que o meu cinegrafista tire agora a câmera do tripé para ele tentar mostrar detalhes, inclusive daquele primeiro carro cinza que foi apreendido na Operação Huracan. Operação Huracan, vou explicar mais uma vez para vocês. A Lamborghini é a marca, Huracan é o modelo do carro, que é o modelo desse carro cinza que vocês estão vendo aí. Fizeram a primeira operação. No mínimo, a delegacia, sei lá, buscando aí redes sociais, ou buscando aí também o telefone do Clebinho. Isso, tenta botar essa câmera agora no vidro desse carro. Olha o tanto que esse carro é bonito por dentro, velho. Olha o tanto que esse carro aí é bonito por dentro. Se vocês tiraram isso, vai fazendo detalhe aí. Se der pra tirar essa câmera do tripé, me ajuda. Coloca lá dentro do carro também. Esse carro é bonito demais, já é mais nova, tem sensor dianteiro ali, olha a entrada da caixa que ela tem ali, na caixa de ar que ela tem ali na lateral da porta. Na lateral da porta ali. E aí surgiu a primeira Huracan, por conta desse carro, por conta do Clebinho que tava fazendo esses trem aqui em Brasília. E aí depois, doutor, como é que foi? Por que teve a segunda Huracan? Como é que vocês descobriram esse outro cidadão? Foi por telefone? Também a polícia não pode falar tudo, né, Fred? Me ajuda, eu vou fazer essa pergunta não, é melhor não. Deixa eu fazer outra pergunta. Pode rolar a Huracan 3, doutor? Fred, então, você sabe, eu não costumo falar sobre técnicas, né, de investigação, mas o que eu posso te afirmar é que foram descobertos vínculos, né, entre o influenciador digital da primeira fase, da Huracan 1, e esse agora preso em Belo Horizonte. Esses vínculos apareceram naturalmente, tanto é que foi um desdobramento. Descobrimos que esse influenciador de Belo Horizonte se utilizava de dois influenciadores aqui no Distrito Federal para promoção dos veículos, né, em redes sociais, para que esses veículos fossem rifados lá no estado de Minas Gerais. Cara, esses carros, se eu tiver errado também, doutor, me corrige. Tanto é que o doutor... Olha a pinça de freio desse carro, gente. Esse carro aí, você tá vendo? Nossos carros normal tem 4, 5 parafusos, né? Esse aí só tem esse no meio. Isso aí, vermelho, é um parafuso, que você arranca a roda, ó. É um parafuso. Quem é o cinegrafista? Mostra lá dentro desse carro. Esse carro liga o botão dele, é um negócio vermelho assim, internacional, tipo um negócio de avião. Tu pega, levanta assim, aí aperta lá, o bicho liga, o trem é internacional demais. Doutor, tipo essa amarela aí. Essa amarela tava em Brasília. Eles faziam como? Eles iam passando com esses carros aí, doutor, de cidade em cidade para fazer promoção. Até porque, eu vou colocar o nome do Clebinho aqui, porque o Clebinho começou esse negócio. O Clebinho tá respondendo liberdade. Primeiro colocou a tornozeleira, depois tirou a tornozeleira, depois que viu que ele não corre risco. E ele tá ajudando aí a população. Tá ajudando a população, não, tá ajudando aí a polícia. E aí eu queria dizer o seguinte, o Clebinho tem 1,5 milhão de pessoas. Vezes 10 é 15 milhões? É isso, né? Vezes 10, 15 milhões, não é isso? Você já pensou se ele vende uma rifa por cada pessoa daquela lá por 10 reais? É 15 milhões, um carro desse custa 3. O carro desse custa 3. Não tô falando do Clebinho, sabe? Eu dei os números aqui porque é um cara que eu conheço e aí eu sei quanto que ele tem de seguidores lá, né? Quanto ele tem de seguidores. Então você imagina 1,5 milhão. Ainda há pouco, a Jéssica falou pra gente, era preços populares, lógico. De 1,5 milhão, tu vende por 10 contos. Se vende uma pra cada um, só uma pra cada um aí, tu já ia conseguir 15 milhões nessa treta toda. Doutor, eles pegavam esses carros, ia passeando por cidades, colocando esses carros em cidades aí, porque 1 milhão de gente seguindo aí um influencer, não é só de Brasília. Funcionava assim, leva o carro pra cidade, promove, pra outra promove, pra outra promove. Era assim que funcionava, doutor? Então, Fred, a informação que nós temos é apenas dessa Lamborghini amarela, que ela foi trazida para cá para o Distrito Federal e promovida por esse influenciador alcançado aí na primeira fase. Em relação às demais, ainda não tem essa informação.
mas sabemos, não descartamos essa possibilidade. Ô Fred, só um detalhe, eles não passeavam só pelas ruas não, tá? Nessa segunda fase, além de 2 veículos aí Lamborghini, eles seriam apreendidos, valendo aí 5 milhões de reais, né? Os policiais também apreenderam uma lancha e um jet ski avaliados em 700 mil reais e foram bloqueados mais ou menos 12 milhões de reais em contas bancárias, né, doutor? A gente não tá falando só desses veículos, mas de jet ski, lancha, produtos aí luxuosos. Sim, cabe bem frisar, Jéssica, que isso aí foi oriundo de um sequestro judicial. Então, isso foi uma medida solicitada pela Polícia Civil do Distrito Federal ao Poder Judiciário, que decretou o sequestro, que nada mais é do que uma apreensão judicial desses bens para que eles tenham um destino posterior ao final do processo, se no caso a alienação e a reversão desses valores aí em prol do poder público. Fred? Cara, e colocando, eu lembro dos números muito grandes, né? Até porque, como a Jéssica falou, eu tô aqui procurando outros dados, eu não sei se ela falou ali dos 22 milhões de reais, macho. Tirando esses carros aí, isso é dinheiro parado em conta. Isso é dinheiro que estava parado em conta, 22 milhões de reais, junto aí nas duas operações. 22 milhões, fora esses carros aí, que deve dar mais, no mínimo uns 20, né? Pra mais, né? 3, 6, 9, 12, deve dar uns 20. Mas deve dar mais uns 20. Os caras tinham parado em dinheiro 22 milhões, mano. Fora desses 22 milhões, fora desses carros, tinha as lanchas. Bicho, uma lancha de 700 mil, uma lancha com mais de 50 pés, 60 pés. É um negócio muito grande, é quase que um iate. É quase que um iate. Aí vem 22 milhões, esse tanto de carro, lancha, jet ski. E parece, doutor, que esses caras com essa grana também já estavam comprando imóveis, né, doutor? De luxo. Sim, Fred. Na primeira fase, inclusive, foi alcançado um imóvel no Parque Way, avaliado em 4 milhões de reais, mas depois a Polícia Civil do Distrito Federal apurou que esse imóvel não foi totalmente integralizado e que o vendedor estava de boa fé e, mesmo assim, esse imóvel foi sequestrado e não sabemos aí atualmente em que situação se encontra. Pronto, gente, era uma casa em construção. Era uma casa em construção, ela faltava o acabamento, né? E o influenciador desse comprou essa casa e o cara foi pego aí de surpresa, né? Foi pego de surpresa. O doutor, inclusive, falou pra gente aí agora. Ele não tem nada a ver, o dono dessa casa, com toda a situação. Doutor André Leite, um abraço grande pra você, meu irmão. Felicitação aí. Parabéns pelo belo trabalho. Um abraço. Parabéns a todos os seus comandados aí pelo trabalho internacional. Jéssiquinha, beijo grande pra você.